Olá pessoal, tudo bem com a WG? Para mais um vídeo para vocês. Pois é pessoal, o que acontece num país quando o seu líder é capturado numa operação militar, né? Assim, de surpresa, né? Então depois da captura de Nicolás Maduro, a Venezuela se fechou para o mundo. Mas um jornalista brasileiro, né, o Roberto Cabrini, conseguiu o que parecia impossível, né? Ele entrou lá na Venezuela, né? Então vamos mergulhar nesses 4 dias que ele entrou lá, para mostrar a realidade que está lá por trás das manchetes, né? A missão dele era muito clara: ir além do noticiário oficial e buscar as respostas lá, onde tudo estava acontecendo, né? Qual que era a força real da oposição? Quem ainda está do lado do chavismo, né? E como que os Estados Unidos, né, interferiu lá, né? Foram essas perguntas que guiaram, né? Então, pra gente ver, vamos seguir os passos aqui, né? Primeiro, como que ele conseguiu entrar no país, né? Depois, vamos reconstruir a operação militar que capturou o Maduro, né? Sentiu o clima de medo e propaganda em Caracas, né? Ver os contrastes, né? E ver um futuro completamente incerto, né? Então vamos começar por aqui, né? Entrar na Venezuela como jornalista naquele momento era uma tarefa quase impossível, né? O país estava na prática fechado para a imprensa estrangeira. O regime estava prendendo e deportando qualquer repórter que tentasse cobrir, né, o que estava acontecendo lá. E o risco não era só uma ideia, tá? Era bem real, né? O regime já tinha prendido ou deportado 14 jornalistas internacionais, né, que tentaram fazer exatamente a mesma coisa, né? Então, cada passo da equipe do Cabrini tinha que ser muito bem calculado, né? Porque um erro podia significar o fim da missão. Então, a entrada foi uma verdadeira operação de infiltração, né? A equipe chegou, né, na Colômbia e deu de cara com centenas de outros jornalistas barrados lá na fronteira. Enquanto a maioria desistia, a equipe do Cabrini insistiu, né? Usou as fontes para conseguir uma entrada legal ali. Mesmo assim, foram 6 longas horas de interrogatório tenso até darem um ok, né? Eles se tornaram os únicos brasileiros, né, em missão lá no país. O último desafio, conseguir um lugar no voo muito, né, concorrido, né? Já lá em Caracas, o foco estava na operação americana, né? A determinação absoluta que tinha como objetivo capturar o Maduro, né? A equipe percorreu os lugares atingidos, né? E vamos lá. Então, às 2 da manhã começaram com explosões acontecendo em vários lugares, né? O Porto de Laguardia foi um dos primeiros alvos, o que indica que talvez fosse uma tática para estar distraindo. O alvo mesmo era a base aérea de La Carlota, que ficou bem danificada, e as 3,5 as unidades de Delta, né, capturaram Maduro e a esposa dele, né, lá em Fortuna, né? Então, a reportagem descobriu um detalhe surpreendente sobre a guarda de Maduro. Na hora do ataque, ele não era protegido por venezuelanos, e sim por soldados cubanos. Todos os 32 morreram no confronto com as forças especiais americanas, né? E o baque para as forças americanas também foi pesada, né? Só na área de Fortuna teve mais de 100 soldados venezuelanos que morreram durante os ataques, né? Isso dá uma dimensão da escala e da precisão da ofensiva. Mas como em todo ataque desse tamanho, os danos colaterais são inevitáveis, né? Em Laguaia, um prédio residencial que viviam 50 pessoas virou escombro, né? Uma moradora de 80 anos, Rosa Gonzalez, morreu quase que na hora ali. Uma imagem bem trágica do custo humano do conflito. Então, com a operação militar finalizada, o foco da repórter foi para as ruas, né? Como é a vida em Caracas. Lá teve narrativas muito controladas, onde o medo e a propaganda caminhavam de mãos dadas, né? E aqui o contraste é chocante, né? A equipe do Cabrini, ele mostrou lá, né, milhares de pessoas nas ruas a favor do governo, tudo bem organizado, com apoio claro do Estado, né? E, ao contrário, tudo que era de oposição era proibido. Tentar participar você poderia ser preso na hora. E a guerra de propaganda estava em toda parte, né? A imagem do Nicolás Maduro continuava ali, onipresente em cartazes e outdoors por Caracas inteira, né? A mensagem era bem clara: criar uma sensação de que tudo estava normal, de que nada tinha acontecido, né? E era isso, né? Conforme ele explorava a cidade, a reportagem foi mostrando um abismo social gigantesco, né? A Venezuela se mostrou um país de contrastes absurdos, né? Onde a riqueza de pouquíssimos convive lado a lado com a dificuldade de uma multidão. Então, de um lado, ele encontrou bairros, né, como Lagunita, uma verdadeira bolha de luxo, com mansões que chegam a valer 50 milhões de dólares, né? Uma riqueza que salta aos olhos e que não tem nada a ver com a realidade da maioria dos venezuelanos. E esse é o outro lado da moeda, né? Metade da população de Caracas mora em favelas enormes que sobem pelos morros.
um contraste bem brutal, né, com as mansões que a gente falou. Então quem são essas pessoas, né? De acordo com a oposição, a elite é formada por empresários próximos ao regime, narcotraficantes, né, com proteção, e os gigantes do petróleo. Já a maioria que vive em casas bem mais simples, dependendo de programas sociais que os críticos dizem ser, né, na verdade, ferramenta de controle político, que é o que acontece em bastante lugares. Então o futuro da Venezuela é uma interrogação, né? Então tem uns paramilitares, né? Um clima de medo, né? Que ficam ditando o dia a dia, né? Uma das forças mais poderosas lá são os coletivos, né? São os grupos paramilitares, né? Que eles chamam, né? E eles controlam tudo com o medo e a violência. Isso, qualquer novo governo vai ter que lidar com eles, né? Porque eles são praticamente um estado paralelo, que eles não obedecem à autoridade principal. Outra coisa é os presos políticos, né? O novo governo até fez um gesto soltando alguns. Mas como o gráfico mostra, a realidade é bem desanimadora, né? De mais de 800 pessoas presas por motivos políticos, só uma pequena parte, um pouco mais de 10, foi de fato libertada. E o medo é algo que se sente no ar, né? A reportagem descreve como depois das 5 da tarde, Caracas se transforma. As ruas ficam vazias, os moradores somem e uma presença silenciosa da polícia toma conta de tudo. É como se ao anoitecer, um medo assumisse o controle da cidade. Depois de 4 dias lá dentro dessa realidade, né, tão complexa, a reportagem deixou com algumas conclusões essenciais, né? Vamos resumir aqui pra gente ver aqui, né, o que a gente observou lá. Então, o que essa viagem nos mostrou, né? Primeiro, uma operação americana fulminante que tirou o regime de Maduro do poder. Segundo, a sociedade está completamente fraturada, com um lado que aparece e outro que é silenciado pelo medo. Terceiro, a desigualdade social é um abismo, né? Quarto, grupos paramilitares, né, e coletivos ainda têm muito poder e controlam partes do país. E por fim, o novo governo está numa corda bamba, né, tentando equilibrar os interesses americanos com as forças armadas internas que ainda detêm o poder de fato. Então a reportagem do Cabrini nos retrata o que um país está vivendo, né? Muitas coisas opostas, e a pergunta que fica bem séria, né? Qual vai ser de verdade o próximo capítulo para a Venezuela? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e tchau, tchau!